Agora sim, boa noite, irmãos. Deus os abençoe. Antes, queria mais uma vez ressaltar a minha alegria de subir este púlpito, agradecer o conselho, a pessoa do pastor Hébio, presbítero Marcos. Eu me sinto muito grato pela oportunidade de estar aqui. São irmãos queridos que eu amo muito, minha família ama muito e que eu aprendo muito com os irmãos. E louvo a Deus por servir esta igreja que eu considero como minha e da minha família. Que Deus os abençoe. Falo isso não de boca para fora, cumprindo um protocolo, mas dizendo quanto vocês são especiais na minha vida e na vida da minha família. E cada vez esses momentos aqui têm sido menos frequentes, então é importante eu mais uma vez relembrar. Peço aos irmãos que continuem orando pela minha família, por mim, pelo meu ministério, assim como os irmãos não saem das nossas listas de orações. Deus abençoe. Mais uma vez, muito obrigado por esta oportunidade em subir este púlpito. Vamos abrir no Salmo de número 91. Sempre quando a gente lidar com textos muito conhecidos é um pouco complicado, né? Porque, sem sombra de dúvidas, os irmãos já devem ter visto exposições de pregadores muito capazes, infinitamente mais capazes do que eu, mas para a gente um desafio, né? Pregar textos conhecidos, porque o Senhor sempre nos surpreende com a sua palavra, nos trazendo ensinamentos e aplicações que muitas vezes passaram despercebidos diante de uma leitura às vezes apressada ou de uma falta de atenção em algum momento. E para nós que estamos expondo o texto é um desafio também, mas é um desafio também para aqueles que estão ouvindo, né? Então eu queria convidá-los, desafiá-los aqui a estarem comigo nesta empreitada, nessa jornada de buscarmos aqui aquilo que o Senhor tem para nós através do Salmo 91. Diz assim a palavra de Deus: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas pernas e sob as suas asas estarás seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor, nesta noite nós estamos aqui diante do texto sagrado, ó Pai. Que a Tua palavra venha ser o nosso escudo, que a Tua palavra venha tocar o nosso coração e transformar a nossa vida. Clamamos agora, Pai, te imploramos que o Teu Santo Espírito venha até nós, que possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, a ponto de compreendermos a Tua vontade, mas também de colocá-la em prática no nosso dia a dia. Queremos amar melhor, queremos amar uns aos outros, mas antes de tudo nós queremos conhecer melhor a Ti. Nos dá esse privilégio, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. E é no nome dele que oramos. Amém. Mais uma vez, esse texto é um texto muito conhecido. E se você já lidou com algumas pessoas que às vezes não são cristãs, ou algumas são, mas não encaram a palavra de Deus como a palavra da verdade, como inerrante, às vezes utilizam esse texto dentro das suas residências como uma espécie de amuleto, como uma espécie de
palavra da sorte, eu não sei qual seria o melhor termo para poder definir isso, mas uma espécie de algo que vai atrair bons fluidos para sua residência. Alguns deixam empoeirado esse texto lá aberto, achando que ele, por estar aberto por si mesmo, vai trazer proteção para sua família ou gerar alguma coisa boa a despeito do que está escrito. Somente pela prática dessas pessoas há uma espécie de imaginação, de superstição, essa é a melhor palavra, de que isso vai atrair a benfeitoria de Deus em prol dessas pessoas. Um equívoco muito grande por parte, inclusive, de muitos daqueles que se dizem cristãos, né? Não preciso dizer isso, mas esse é um contexto muito palpável. Nós estamos diante disso e não podemos fugir dessa realidade. E a grande questão aqui, esse salmo, né, que não tem a sua autoria definida, alguns acreditam ser de Davi, outros acreditam ser de Moisés, pela proximidade do Salmo 90, o único salmo propriamente de Moisés, que nós temos essa veracidade, como comprovar. Esse salmo, ele vai ter a sua temática, a verdadeira proteção dos crentes. De manhã a gente estava falando sobre uma temática da luta contra a apostasia, de quanto nós precisamos lidar com a santidade diante de contextos da opressão, da dor, do sofrimento, da disciplina. Aqui é aquela palavra de encorajamento, porque nós olhamos para Deus por meio da sua palavra, por meio dos seus atributos, e vemos o quanto nós somos amados de Deus diante daquilo que Ele se revela. Os crentes são protegidos pelo Senhor. É o nome do Senhor que gera essa proteção. A temática é a temática da proteção. Nós também não temos como estabelecer a situação que foi escrito esse salmo. Os salmos possuem essas características, né? Nós não temos como precisar ao certo, mas é possível que o contexto de 1 Crônicas, no capítulo 21, onde Deus anuncia o castigo à nação de Israel em detrimento do censo levantado por Davi, um texto conhecido da gente, onde ele precisa optar por entre três desse castigo, ele escolhe cair na mão do Senhor, e o Senhor envia uma peste, né? Talvez essa seja a situação contextual, mas a grande questão é que ele está em face de um perigo iminente. Um resumo bem amplo desse salmo, eu gosto de fazer isso quando a gente lidar com os salmos, é que no início Deus é bem escancarado ali como aquele que é protetor. Está lá no verso 2, né? Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus em quem confio, né? Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, a minha fortaleza, Deus meu, em quem confio. As promessas, né, são feitas no nome de Deus. Para quem? Para todos aqueles que agem com sinceridade de coração, o seu povo eleito. E é a partir daí que essas promessas são desenvolvidas. Em primeiro plano, lá no verso de 1 a 4, ele vai falar 1 e 4, ele vai falar que estes, né, o povo dele, vai estar sob o cuidado especial dos céus. O Senhor move os céus para cuidar do seu povo. Nos versos 3, 5 e 6, o seu povo vai ser resgatado da maldade do poder das trevas. É interessante como ele coloca as trevas como uma personificação, né? Algo que a gente não, às vezes, perde um pouco de vista, mas a gente vai trabalhar isso ao longo do Salmo. E no verso 7 e 8, talvez os versos mais conhecidos, né? Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, né? Esse verso número 7 é um verso muito conhecido, talvez até o motivo pelo qual as Bíblias ficam abertas dentro das residências de muitas pessoas. Aqui o salmista coloca uma proteção do povo de Deus, mas uma proteção não comum, uma proteção singular, uma proteção inexplicável, uma proteção extraordinária, né? O povo de Deus é protegido de forma singular por Deus. Nos versos 10 a 12, estes, né, o povo do Senhor, ficarão sob ou debaixo da tutela, ou da responsabilidade dos anjos. É o Senhor utilizando os anjos, a sua criação, para resguardar e para salvaguardar o seu povo, para proteger o seu povo. Outra coisa também que a gente perde um pouco de vista.
No verso 13, o povo de Deus triunfará finalmente sobre os seus inimigos. E de 14 a 16, o povo de Deus é tratado como favoritos do próprio Deus. Deus age com amor especial em prol do seu povo, de forma singular, distinta. Feito esse resumo, por que nós devemos olhar para esse salmo? Por que nós devemos cantar esse salmo? Lembrando que os salmos são o inário, da Bíblia, é aquilo que nós devemos cantar, orar. Esse salmo ele vai mostrar para nós que nós devemos nos abrigar debaixo da proteção divina. Por que nós devemos fazer isso? Porque debaixo da proteção divina há consolo e abrigo. Quando a gente se depara com o sofrimento, com a dor, com a disciplina, não há outro lugar para nós corrermos ou para onde nós irmos, como diria os discípulos, para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens vida eterna. Só há para nós descanso e local para onde ir se for abaixo das sombras das asas do Senhor, debaixo da sua tutela, debaixo da sua proteção. Então esse salmo traz para nós não somente segurança, refúgio, abrigo, mas traz consolo em meio à tempestade. Diante do sofrimento, da dor, da disciplina, algo que nós citamos cedo, é uma grande notícia, é uma excelente notícia. Sabemos que em Deus há abrigo seguro e que nós podemos, por direito conquistado por meio do nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, correr para os seus braços sem temor. Essa é a melhor notícia que nós podemos ter. E é isso que o Salmo vai trabalhar a partir do seu desenvolvimento, O verso 1, ele começa a trabalhar a segurança dos cristãos, É isso que vai dizer, olha comigo: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ou a sombra do Onipotente descansará, na versão mais antiga, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele está mostrando para nós que todos aqueles que vivem uma vida de comunhão com Deus estão constantemente seguros debaixo da sua proteção. Isso gera em nós um sentimento de serenidade em meio à turbulência, um sentimento de paz em meio à luta, um sentimento de alegria em meio à tristeza. Porque é isso que a comunhão com Deus nos dá segurança, nos dá proteção, mas gera em nós serenidade e uma mente tranquila a despeito das circunstâncias. Por quê? Porque aquele que habita no abrigo, no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra da onipotência do Senhor ou do Todo-Poderoso. Aquele que escolhe a Deus, e aqui eu não estou querendo usar um termo, pelo amor de Deus, um termo teológico de soteriologia, mas de algum ponto, é claro, da liberdade humana, nós sim somos submetidos à escolha entre Deus e fazer aquilo que é mal ao Senhor. Aquele que escolhe o Senhor como seu Senhor, este tem o maior dos guardiões e vai receber dele tudo o que precisa. Não recebe dele somente aquilo que você pede, mas tudo que nós necessitamos, tudo que a nossa alma necessita, tudo que o nosso corpo necessita, tudo que a nossa mente necessita, porque é em Deus que nós temos essas coisas. Um ponto muito claro aqui nesse primeiro verso, é o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. A habitação no esconderijo do Altíssimo é a clareza que é pensar que o habitar do crente, aí aqui eu quero deixar bem claro, o habitar do crente, aonde o crente reside, aonde o crente mora, é na presença de Deus, ou melhor dizendo, o habitar do crente é o próprio Deus, é no Senhor que nós vivemos. É nele que nós nos movemos, parafraseando aqui, Atos. É nele que nós descansamos, é nele que nós encontramos um lar seguro. Eu acho interessante como que as tipologias humanas mostram verdadeiramente quem é Deus, porque é no nosso lar, no contexto da nossa família que nós nos sentimos seguros.
É no nosso contexto comunitário que nós nos sentimos abraçados, confiantes para prosseguirmos a caminhada. É no Senhor, em quem nós temos habitação segura, que nós recebemos essa segurança verdadeira. O habitar do crente é o próprio Deus, ou seja, em Deus nós estamos em casa, em Deus nós estamos em família, e isso fica muito claro a questão do culto ao Senhor, o quanto que está na presença de Deus, né? Como os teólogos falam, coreon Deo, diante de Deus, é para nós uma alegria indizível, uma alegria incomparável, uma segurança, um coração que se enche de júbilo diante da lei do Senhor que foi lida aqui. É por isso que a lei para nós não é somente um pesar, mas é onde nós encontramos alegria. Nós meditamos, mas temos também o que? Prazer. É no Senhor. Lembra do Salmo 27, versículo 4, verso 4, né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza, ou a beleza do Senhor, e meditar no seu templo. É lindo isso, porque o salmista está mostrando que não há lugar para nós estarmos que não seja em Deus, na presença de Deus, diante de Deus. O descanso, né, a sombra do Onipotente, é um privilégio aos crentes, é um privilégio para aqueles que foram chamados por Deus, é um privilégio para a sua igreja, e é estes que são consolados diante da tribulação, são consolados aqueles que possuem o seu coração fincados na palavra de Deus. Eu poderia terminar aqui, porque só esse verso ele já traz riqueza muito grandes, muitas riquezas para a nossa vida. São questões assim que a gente passa às vezes despercebidos, né? Mas o quanto que a habitação no Senhor traz para nós descanso, proteção, assim como o salmista está dizendo. O verso 2 vai mostrar, né, desta forma. Eu estou com duas traduções aqui, às vezes estou me confundindo, mas diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. O descanso agora, a sombra do Onipotente, né, como está mostrando aqui, vai gerar no salmista uma confiança acerca do seu protetor. Direi ao Senhor, ou em algumas outras versões, direi do Senhor. Direi do Senhor. Independente do que o mundo fale de Deus, independente do que as outras pessoas digam de Deus, o crente o conhece. Aqui denota um relacionamento íntimo, que mostra justamente que estar diante de Deus e habitando no Senhor, nos dá esse conhecimento distinto das outras pessoas. Direi ao Senhor, ou direi do Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, Tu és o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem confio. O que o salmista está colocando? Está colocando que ele confia no Senhor por causa da veracidade de quem Deus é, por causa do conhecimento de Deus. O que gera essa confiança no seu coração é o fato de que ele conhece a Deus, porque nós não confiamos em quem nós não conhecemos. Nós não confiamos em quem nós não temos relacionamento. Nós não confiamos em quem estamos afastados. A confiança, ela se dá num relacionamento mútuo, né? Onde há uma entrega, onde há uma vida diante de. Ele vai dizer, Ele é o meu refúgio, ou seja, não há outro, somente Deus é onde eu me refugio. Ele é o meu baluarte, a minha fortaleza, ou na linguagem de Lutero, o meu castelo forte. Ele é em quem eu confio, né? É uma conclusão lógica. Se Deus é refúgio e fortaleza, logo eu confio nele. A grande conclusão desses dois versos é que nós, aqueles que foram chamados por Senhor e foram
colocados em relacionamento com Deus, sabemos em quem nós temos confiado. O nosso Deus é um Deus forte, o nosso Deus é abrigo, o nosso Deus é altíssimo, o nosso Deus é onipotente, o nosso Deus é eterno, o nosso Deus é imortal, e Ele nos dará refúgio em meio à angústia, sempre. Porque o que denota isso, o que dá essa garantia, não sou eu nem você, mas é o caráter de Deus. Eu costumo dizer que teologia se faz a partir dos atributos de Deus, porque é impossível conhecer a Deus, conhecer a teologia, os desdobramentos teológicos, sem antes saber sobre quem se trata. Se eu não sei que o Senhor que eu estou me debruçando diante da revelação dele é o Senhor onipotente, onipresente, infinito, grandioso, eterno, amoroso, justo, todo o restante se desmorona. É a partir daí que ele faz a sua exposição, né? Verso 3, o salmista vai dizer que esse Deus é aquele que está em favor do seu povo, ao nosso favor. Dá uma olhadinha comigo. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele vai começar agora a mostrar como que esse Deus trabalha em favor do seu povo. Ele vai nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha um ponto interessante, né? É que o grande ponto deste verso é que Deus nos livra daqueles danos que são invisíveis, laço do passarinheiro, as armadilhas, né? Que muitas vezes ficam encobertas por artimanhas. Para quem já caçou aí sabe muito bem disso, né? Não é o meu caso, mas aos mais versados aí nisso, sabe muito bem quando você é montado não tem nenhuma ONG aqui, ninguém de ONG protetor de animais não, né? Mas é montado ali algum alçapão, alguma armadilha, o animal não pode ver, fica escondido para que ele caia naquilo sem perceber, e quando ele menos esperar, ele caiu naquela armadilha, o laço do passarinheiro. O Senhor nos livra. Mas ele não somente livra disso, ele livra também da peste perniciosa, daquilo que é visível, daquilo que tira a vida do homem quando ele menos espera, algo que vem sorrateiramente, mas quando você vai ver, você já está totalmente debilitado e entregue à morte. O Senhor nos livra dos danos que nos colocam em perigo, mas naqueles que também podem ser fatais à nossa vida. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus nos protege de questões naturais, a nossa vida natural, de doenças, dos vírus, dos acidentes, mas também protege a nossa vida espiritual, do pecado, da tentação, da fraqueza, de Satanás. Ele nos protege. Ele protege aquilo que nós percebemos, mas daquilo que nós não percebemos também. Ele nos livra de cair em pecados que nós jamais imaginaríamos. Ele nos livra de desobediências que poderiam gerar consequências terríveis. Tudo é o Senhor que nos protege em todas essas circunstâncias. Por isso que eu digo que o salmista está aprofundando aqui o seu relacionamento com o Senhor, mostrando, olhando para Deus e vendo o quanto que Deus é maravilhoso, bondoso, misericordioso, mas um Deus que está conosco e nos protege diante da sua poderosa mão, falando diretamente ao seu povo. É o próprio Deus que defende o seu povo. Vê no verso 4: cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguros, e a sua verdade é pavês e escudo. O próprio Deus defende o seu povo. Você vê aqui essa figura das asas, né? Remete, está muito claro aqui, remete a um carinho, a um cuidado, por exemplo, de uma mãe ali uma ave mãe, né, que tem pelos seus filhotes. Você sabe muito bem que a proteção, por exemplo, de uma galinha, os seus pintinhos, é algo que, se você for mexer ali, gera um problema muito grande, é muito difícil você conseguir fazer isso. Mas a linguagem do salmista é que Deus trata o seu povo com cuidado e com carinho,
que o seu povo jamais imaginaria. Lembra ali da linguagem de Mateus 23:37, quando ele fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes que juntar vocês, né, como uma galinha junta os seus pintinhos. Tem uma linguagem aqui muito parecida com a linguagem do Salmo, ou seja, a galinha não somente protege, mas ela chama os seus filhos a ficarem debaixo da sua proteção. Deus poderia utilizar de diversos modos para nos proteger, mas Ele faz isso de forma pessoal, Ele faz isso de forma singular, Ele faz isso de forma carinhosa, Ele faz isso de uma forma que nós jamais poderíamos imaginar, que nem as nossas melhores mães fazem com os nossos filhos. A gente perde a noção de que Deus é o nosso Deus, de que Deus é Pai nosso, de que Deus é o nosso Senhor, de que Deus é o Deus que está conosco, Deus Emanuel. Imaginamos em nossas mentes um Deus totalmente outro, que não é mentira, mas que está distante de nós. Essa não é a linguagem, não somente do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento. A linguagem bíblica é que Deus está o tempo todo segurando pelas nossas mãos, nos protegendo, cuidando de nós, como se fosse pintinhos imbecis, né? O débeis, que não tem como cuidar de si mesmo, pintinhos indefesos. E aqui fica muito claro quando ele fala que a sua verdade é pavês, uma palavra diferente, mas pavês é aquele escudo que protege o combatente de forma integral, vem lá de baixo até em cima, né? É um escudo grande que protege o soldado de forma total. Isso mostra também que, por mais que o Senhor nos trate como pintinhos indefesos, como aqueles que não conseguem cuidar de si mesmo, a proteção de Deus, por outro lado, é feita como um combatente viril, como alguém que sabe o que está fazendo e utiliza as melhores técnicas de guerrilhas para nos proteger. Ele é aquele que está completamente armado, completamente protegido para nos defender. Ele não nos protege como uma galinha no sentido de ser totalmente indefesa, mas ele nos protege como um bom soldado, como aquele que está totalmente equipado, com o seu melhor fuzil, com o seu melhor escudo para proteger o seu povo. Já parou para pensar nisso? Quanto que Deus ele nos trata de forma distinta? Por mais que o Senhor nos trate como filhotes, a sua proteção será sempre como a de um guerrilheiro, sempre. Versos 5 e 6 é dito assim: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Eu quero chamar a sua atenção para mostrar para você, ou perguntar a você, se você já parou para pensar que o Senhor nos livra não somente do mal, que já é algo grandioso, mas Ele também nos livra do medo do mal. Mais uma vez, o Senhor nos livra não somente do mal, já seria algo inimaginável, perfeito, mas Ele também tira do nosso coração o medo desse mal, a covardia diante do mundo mal, ou diante daquilo que nos assombraria. Ele diz: não te assustarás diante do terror noturno. A promessa é uma promessa não somente de proteção física, mas de proteção mental também. Tem um jogo ali agora que a psicologia está muito famosa aí no meio, né? O envolvimento da psicologia entre o cuidado com a Bíblia, como que nós devemos relacionar isso. Não vou entrar nesse debate agora, mas o que está mostrando aqui é que o melhor dos psicólogos é o nosso Senhor, porque Ele tira a ansiedade do nosso coração, Ele tira o temor diante daquilo que é mal. O mal aqui não é apenas o mal imaginário, é o mal real, mas o Senhor tira o temor de nós. Não te assustarás, porque por mais que possam
esse mal possa inclusive atentar mesmo contra a nossa vida. Ele jamais tirará a salvação em Cristo Jesus. Quando nós pensamos dessa forma, nós lembramos que a morte não pode nos vencer, e diante disso, qual mal subsistirá? Qual mal subsistirá diante de uma notícia de que a morte não nos deterá, e não deteve aquele que venceu a morte? Não há assombro, não há medo, não há temor, não há receio, não há covardia diante disso. E o verso 7, talvez o verso mais conhecido, mais uma vez, o motivo pelo qual as pessoas deixam suas Bíblias abertas nas suas casas sem saber o que está escrito, diz assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Eu quero trazer à sua mente agora o fato de que Deus nos protege de maneira distinta, em meio à calamidade generalizada, como nós dissemos de manhã, em meio ao mundo opressor, em meio à dor, em meio ao sofrimento. É certo de que Ele nos salvará, é certo de que Ele nos protegerá, é certo mesmo que o mundo todo se corrompa, é certo que haverá um remanescente fiel, é certo que Israel herdará a terra prometida, é certo que nós chegaremos ao final desta jornada, é certo que nós estaremos face a face com o nosso Deus, é certo que Ele vai nos guiar até o fim e nos fará perseverar. É certo isso. E se for preciso, Ele vai mover o mundo para que essas coisas aconteçam, para salvar os eleitos. Ele vai mover os meios ordinários, mas não somente isso, Ele vai mover os meios extraordinários também, porque todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor. A ciência está debaixo do controle do Senhor, e às vezes a gente quer submeter a Bíblia à ciência. Se isso aí não é comprovado cientificamente, fica difícil, a gente estabelecer essa questão. Esquecemos que o nosso Deus é um Deus de milagres, esquecemos que o nosso Deus é um Deus do assombro, como diria a filosofia. O nosso Deus é o Deus do espanto, que o nosso Deus é o Deus que faz com que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, fazendo com que tu não sejas atingido. Por quê? Pela nossa bondade, por quem eu sou? Não, por causa da palavra de Deus e da sua fidelidade a si mesmo e aos seus decretos. Ele não mente, por causa dos seus atributos, mais uma vez, e Ele moverá até mesmo os meios extraordinários para que a sua vontade soberana seja realizada em nossas vidas. No verso 8, quando é dito: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Aqui talvez, se for o Salmo de Moisés, o que eu não acredito muito, mas poderia ser aqui uma alusão, mesmo se fosse de Davi, porque Davi teria muito claro isso, mas Moisés muito mais ainda, a ideia da morte dos primogênitos egípcios. Lembre-se, da matança lá, que Deus utilizou o anjo da morte para que justamente retirasse a vida dos primogênitos, daqueles que não tinham nos seus umbrais, a marca ali do cordeiro, que faria com que esse anjo passasse por cima aí o significado de Páscoa, A ideia justamente é que essa história está muito conectada aqui a esse verso. O que ele está querendo mostrar é que o povo de Deus verá a morte daqueles que lutam contra o Senhor, contra a sua igreja, e isso não somente será visto pelo seu povo, mas vai ser um sinal de que Deus continua governando em seu trono de graça. Por que eu fiz questão de frisar a graça de Deus? Porque às vezes a gente acha que a morte do ímpio, daquele que rejeita a Deus, é como se fosse algo à parte da glória de Deus. Ali é justiça, é Deus agindo de forma justa, não tem amor ali, mas tem amor para os seus eleitos, por aqueles que veem, que Deus continua sendo justo, por aqueles que veem que Deus continua governando, por aqueles que veem que na morte daquele que rejeita o Senhor, na morte justa, o povo de Deus continua sendo vencedor,
Porque o que seria de nós, meus irmãos, nos depararmos com a injustiça desse mundo até o final? O que seria de nós se a vingança não pertencesse ao Senhor? O que seria de nós se nós não olhássemos os ímpios e víssemos que há um destino eterno cravado para eles? Como nós poderíamos alegrarmos no Senhor se nós não compreendermos um Deus de justiça, um Deus que manda este ímpio ao inferno, mas também derrama a sua ira sobre eles? Não temos como dissociar uma coisa da outra, são indivisíveis nesse ponto. É a ira de Deus sobre o ímpio que evidencia ainda mais o quanto Deus nos ama e o quanto Ele é justo. Talvez seja algo duro para nós pensarmos dessa forma, mas tenha certeza que Deus não faz nada de forma injusta. Tenha certeza que Deus não não punirá uma gota a mais da sua ira sem que aquela pessoa tenha sido merecedor dela. Tenha certeza que Deus faz tudo conforme a sua boa graça. Tenha certeza que Deus dá na medida certa a todos. Ele não é injusto. No verso 9 parece que há uma recapitulação do verso 1. Eu acho muito legal isso nos Salmos, porque é como se ele trouxesse à nossa memória aquilo que já foi dito. Como a gente está lendo bastante coisa, parece que a gente esquece do início, mas ele relembra: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. As promessas de Deus aqui, de refúgio, de proteção, são refeitas, são reafirmadas, e agora o povo de Deus é visto como debaixo da sua habitação novamente. Veja que a centralidade da temática do Salmo está nisso, na proteção de Deus e na habitação do povo de Deus em Deus. E todos os outros desdobramentos, as bênçãos, as promessas estão pautadas nessa afirmação. No verso 10, ele vai desenvolver, mais uma vez mostrando como que Deus age. Foi assim que nós fizemos a primeira parte. A segunda parte agora é dito que nenhum mal te sucederá, praga alguma ou praga nenhuma chegará à tua tenda. A estes, ou ao povo de Deus, aos seus eleitos, aos seus escolhidos, ao seu povo remanescente, nenhum mal sucederá. Isso é interessante porque a gente vê, inclusive na Bíblia, coisas ruins acontecendo a cristãos, coisas ruins acontecendo àqueles que professam a fé. Aí você vai falar: como que isso lidar com o texto sagrado, Michael? Então teve uma contradição aqui nesse texto, porque a gente vê, né, muitas coisas ruins acontecendo a pessoas que são verdadeiramente cristãs. A grande questão aqui que o salmista está mostrando é que, por mais que em algum nível nós venhamos ser atormentados por tribulações, por assolações, inclusive físicas e espirituais, o erro dos neopentecostais é acharem, por exemplo, que pelo fato do Senhor ter sarado as nossas feridas é que agora não há mais nenhuma doença, né? Mas aqueles que falam isso morrem normalmente de câncer ou de alguma outra coisa que não podem ser curados. A questão é que não é isso que o texto sagrado está tratando. O que ele está mostrando é que, embora essas coisas possam nos acontecer, inclusive fraquezas espirituais, o Senhor sempre estará nos guardando. E por isso, todas essas tribulações momentâneas e passageiras em nossas vidas, inclusive pestes físicas, problemas de saúde, são não somente incomparáveis, mas de algum aspecto eles não podem ser tratados como uma realidade diante da benfeitoria que Deus fez ao seu povo, ou seja, diante da graça, da salvação, da vitória sobre a morte, daquilo que Cristo fez por nós na cruz, de tudo aquilo que nós que herdamos em Cristo, na salvação, em todos os outros aspectos, na nova vida. Como colocar isso em fronte de uma doença, por mais que seja em estágio terminal, sabendo que no porvir herdaremos a vida eterna? É triste, é doloroso, é sofrimento, mas o que o salmista está falando é que estes, inclusive, estão guardados de todo o mal, porque os seus corpos podem se desfalecer, a doença pode tomar os seus ossos,
A morte física pode o alcançar, mas dentro de uma perspectiva eterna, a gente sabe que venceremos a morte. Dentro de uma perspectiva eterna, sabemos que viveremos eternamente num lugar onde não haverá dor, nem peste, nem prantos, nem doenças. Dentro de um ponto de vista eterno, sabemos que não há comparação diante dessa glória de Deus dada a nós, seu povo. É isso que ele está querendo mostrar. Nenhum mal sucederá ao povo de Deus. Nos versos de número 11 e 12, e aqui eu junto esses dois versos, é dito que porque aos anjos não darás ordens porque aos seus anjos darás ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em pedra alguma, ou na alguma pedra, né? E agora, Deus já utilizou os meios ordinários, extraordinários, e Ele agora move os meios invisíveis, a sua criação trabalhando em favor do seu povo. Isso é algo surreal, entender que os anjos de Deus trabalham a nosso serviço, trabalham para a proteção do povo de Deus. Deus poderia fazer da forma somente estalar os seus dedos e nós sermos protegidos de todo mal, mas Ele usa a sua criação em favor do seu povo. Essa linguagem, essa figura é muito preciosa para nós, irmãos. A linguagem do homem como coroa da criação, ela é real. O homem como imagem de Deus, ela é real. E a criação é movida pelo próprio Deus para que nós, seu povo, sejamos protegidos. Ele dá ordens aos seus anjos. Eu não quero que ninguém fique vendo anjo para cá nem para lá, não é esse o ponto, não é a ideia. A ideia é que o mundo de Deus e a sua criação, e até mesmo os anjos que são reais, trabalham em favor do seu povo. O Senhor dará ordem a teu respeito. Você vê que há aqui uma ideia pessoal, por mais que você possa denotar isso aqui de uma forma coletiva, mas não é coletiva, é você, sou eu, é o seu nome diante de Deus, conhecendo você verdadeiramente como Deus conhece, mais do que a nós mesmos, mais do que nós mesmos nos conhecemos. Não é uma promessa coletiva, individual. O Senhor cuida de cada um de nós. Esse dia eu estava conversando com um tio meu, e ele estava falando assim comigo, ele é pastor da Assembleia, e ele estava, me explica esse negócio aí de calvinismo e tal. Eu falei, lá vem. No meio do carro, dirigindo, não sabia se eu batia ou se eu explicava para ele, mas ele perguntou, ele entendeu, ele falou, mas esse negócio de números aí, existe um número certo dos eleitos? Eu falei, agora. Eu falei, com certeza, né? Porque se Deus conhece os fios da sua cabeça, Ele deve conhecer o número daqueles que são salvos, né? Ele se calou porque não tem resposta para isso. Não tem resposta. Se Deus sabe os fios da sua cabeça, por mais que alguém possa achar muito importante os fios da sua cabeça, não é o meu caso, vocês já entenderam a conexão? Mas se Deus conhece os fios da sua cabeça, que aparentemente não tem valor algum, Ele não vai conhecer as ações que você toma no seu dia a dia, Ele não vai conhecer a sua vida de forma integral, Ele não vai conhecer os seus passos de forma profunda, Ele não vai conhecer os nossos maus caminhos, Ele não vai conhecer as inclinações dos nossos corações, Ele não vai conhecer a nossa salvação, aquilo que é mais importante. O Senhor, Ele vai do macro ao micro, né? E na doutrina da providência a gente vê que Deus faz com que todas as coisas, inclusive as menores, é assim que diz nosso símbolo de fé, concorrerem para o quê? Para que a sua vontade seja realizada. A grande questão é que o Senhor trabalha em prol do seu povo, para que o seu povo possa prosperar. O Senhor cuida de cada um de nós,
E o objetivo é que sejamos guardados em todos os nossos caminhos, né? Há um propósito definido aqui nesse verso. Há um propósito: eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em pedras algumas, ou para que te guarde em todos os teus caminhos. O propósito está aqui. Seus caminhos, seus desígnios são guardados para que você chegue até o final, ou você acha que você, pela sua capacidade, vai conseguir chegar por si mesmo? Não vai. Se depender de nós, na próxima curva a gente já cai. No próximo passo, que nós somos débeis, somos pintinhos, que não tem cuidado, que pode ser pisado a qualquer momento. Essa é a grande questão. E mais uma vez, né, uma observação muito importante, que se Ele nos guarda em todos os nossos caminhos, estar fora do caminho do Senhor é colocar-se debaixo da proteção de Deus, como Saul de manhã. Fazer aquilo que desagrada a Deus é colocar-se debaixo da sua proteção. Gente, não há nada mais terrível do que estar fora da proteção de Deus. Não queira não queira você achar que por algum momento você pode sair da proteção de Deus e voltar. Não queira achar que temos alguma autonomia de caminhar por nós mesmos. O que o salmista está falando é que é na habitação do Senhor, é nele, vivendo nele, é que todas essas promessas, essas bênçãos são dadas ao seu povo, inclusive a proteção por meio da sua criação, fazendo com que nós, em todos os nossos caminhos, sejamos resguardados. No verso 12, né, a gente já leu aqui: os anjos cuidarão de nós como se fosse o próprio Deus, exercendo carinho e cuidado diante de um servo indefeso e frágil, né? Eles te sustentarão nas suas mãos. Olha o cuidado aqui. Cuidado de uma mãe que carrega o seu filho em seu braço, no seu colo, sustentando pelas suas mãos. Você vê que a mesma pessoalidade que Deus nos trata, Ele dá ordem aos seus anjos para que nos trate da mesma forma. Eu não sei para vocês, mas para mim é algo muito confortante pensar que o nosso Senhor age dessa forma conosco, porque isso me dá uma alegria, não somente uma alegria, mas um encorajamento para quando eu dobrar os meus joelhos e eu muitas vezes me sentir distante de Deus, saber que mesmo assim eu preciso dobrar os meus joelhos, eu preciso lembrar do Salmo 91 e que Deus está ali ao meu lado, me protegendo, me guardando e ouvindo as minhas orações, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Isso para mim é algo estimulante, encorajador. Verso 13: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. E aqui eu quero ler na NVI, que eu acho que é a tradução um pouco mais clara. É dito assim: você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Em algumas outras traduções, pisoteará o leão que ruge, né? E a serpente, aqui denotando o mal, o próprio diabo, como leão e cobra, ou um leão forte, a serpente, essa linguagem aqui, até mesmo ligada do Gênesis, né? Mas daquele que também está ao nosso redor, buscando tragar, né? Essas duas linguagens aqui trazidas pelo salmista. O diabo é tratado como a serpente, mas não somente como a serpente, mas como o leão que ruge. Ou seja, o povo de Deus também triunfará sobre os poderes das trevas, sobre esses perigos invisíveis, sobre as artimanhas que nós não podemos perceber, sobre Satanás, sobre o mundo, sobre o diabo, sobre as nossas próprias vontades, nossas próprias concupiscências. Os três inimigos do ser humano, né? O mundo, a carne e o diabo. Todos esses estão debaixo do domínio do Senhor, e o Senhor, pelo seu poder, nos fará derrotados. No verso 14: porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, né? Isso é muito bonito, porque
o motivo, a gente olhou para Deus, vimos as suas características, os atributos, vimos o desenvolver de como Deus age em prol do seu povo, mas não entendemos ainda por que Deus age assim. Por quê? O Salmo mostra que Deus age assim por causa do seu amor. É o seu amor. De novo, verso 14: porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. E é interessante que esse amor é sim um amor de nós para com Deus, mas esse amor, ele não é autônomo, como se, é porque eu amo ao Senhor, então Ele vai fazer tudo isso. Não, não é isso. O que o salmista está falando é que o amor, ele vem de Deus, ele já subentendeu que você entendeu isso, ele já está partindo do pressuposto que você já entende isso. É porque Ele nos ama que nós amamos, que Ele nos amou primeiro. É o amor ao seu nome, aos seus atributos, que faz justamente com que nós o amemos, e assim, numa relação, o Senhor derrama sobre nós as suas bênçãos e a sua proteção. É o amor ao seu nome que fazem dele a sua única alegria e prazer. Já pensou que nós damos prazer a Deus, alegria a Deus, porque nós possuímos um relacionamento com Ele, porque nós estamos unidos a Deus, ao Senhor. E outra, nós conhecemos o Senhor, nós sabemos quem Ele é, nós temos intimidade, assim como o Senhor nos conhece pelo nome, nós também conhecemos o nome do Senhor. É claro que dentro de uma relação infinitamente desproporcional, mas a partir da revelação de Deus, nós podemos conhecer quem Deus é, e a partir disso, desenvolvermos esse amor que o Senhor derramou a todos nós. O Senhor age assim por amor ao seu povo, por amor ao seu próprio nome, pelo relacionamento, pelo pacto que nós possuímos. É o pacto que faz com que todas as coisas aconteçam. É a união mística de Cristo com o seu povo, é o conhecimento de Deus e a promessa que é: a estes o Senhor salvará. A razão da perseverança dos santos é essa. A razão é o amor de Deus e o pacto que Ele firmou com o seu povo antes da fundação deste mundo. Isso traz a nós um encorajamento grande, meus irmãos, para passarmos pelas batalhas da vida, mas também entendendo a disciplina do Senhor, entendendo o propósito do nosso chamado, entendendo a nossa natureza e a nossa vocação, entendendo qualquer circunstância, porque tudo está aqui no seu pacto, na união com Cristo, no relacionamento, no conhecimento de Deus e na salvação em Cristo Jesus. E os versos 15 e 16, parece que ele faz um grande finale, ele termina de forma grandiosa, de uma forma, é por isso que o Salmo 91 é realmente um dos mais conhecidos de Salmo, do Saltério, né? Não é por acaso isso também, ele tem uma elaboração muito bem concatenada, e ele termina assim, de forma apoteótica, né? Dizendo assim: Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você vê que a relação estava assim, do homem para com Deus, era o homem que estava falando. O Senhor é o meu refúgio, que habita nos esconderijos do Altíssimo, está falando ali do homem. Agora, a relação está mostrando ao contrário, ele vai me invocar, e eu vou lhe responder.
Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. É como se Deus agora falasse: está vendo? Aqueles que estão debaixo da minha proteção, olha o que acontecerá com estes. Parece que é o próprio Deus que está falando. Ele derrama as suas bênçãos sobre o seu povo de forma que a gente jamais pode imaginar. E como que ele faz isso? Primeiro, ele vai responder às nossas orações com auxílio e socorro. Verso 15: ele me invocará e eu lhe responderei. Mais um estímulo para as nossas orações, a certeza de que elas são ouvidas, mas não somente ouvidas, respondidas, com auxílio, com socorro, com providência. Parece que às vezes a gente ora, parece que Deus ouve, mas ele vai fazer se ele quiser. Tem sim a soberania de Deus, mas a gente esquece que Deus responde às nossas orações. É real isso. As boas orações são respondidas, ficam muito mais daquilo que nós pedimos, com aquilo que nós necessitamos. A parte B do verso 15: na sua angústia eu estarei com ele, né? Agora falando que ele nos livrará do perigo diante de nós, né? Aqui o caráter pessoal de Deus, ele nos auxilia nas orações, ouve as nossas orações, mas ele nos livra diante do perigo. No verso 16 agora ele mostra como que ele age conosco de forma física, inclusive espiritual, nos alimentando, saciá-lo-ei, né, com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor nos alimenta agora fisicamente e espiritualmente. Mais uma vez, se ele cuida do cabelo da nossa cabeça, ele também cuida daquilo que entra no nosso corpo, vem dele também. E não somente isso, ele nos dá vida longa, longevidade em Cristo, vida eterna. A sua salvação nos será mostrada, e então lhe mostrarei a minha salvação. São trechos preciosíssimos para nós, preciosíssimos, porque isso nos remete, principalmente a esses últimos versos, de que o Senhor fez isso com o seu Filho. Lembra de que o Senhor Jesus invocou a Deus na cruz: Deus meu, por que desamparaste? Inclusive orando num salmo, e ele lhe respondeu na sua angústia, ou na palavra que a gente leu de manhã, na sua vergonha, na sua ignomínia. O Senhor Deus estava com ele, o Senhor Deus o livrou e o glorificou. O Senhor Deus o deu vida eterna, longevidade, e mostrou a salvação que veio até nós. É por mérito de Jesus que nós temos a salvação. Olha como que isso está relacionado ao seu povo. É por isso que tudo que nós temos na vida é herança do Senhor. Nós não conquistamos nada, quem conquistou foi Jesus. Nós não somos donos de nada, quem é dono é Jesus. O que a nós é dado é a herança que Ele conquistou em nosso lugar. É muito claro essa relação dos salmos com a figura do nosso Senhor Jesus, né? Queria terminar mostrando que esse salmo é uma promessa da presença protetora de Deus para com o seu povo, mas ele não pode jamais ser interpretado como se nenhum dano acontecesse se você abrir a sua Bíblia lá e deixar ela empoeirada. Não é isso que o texto, ou se você inclusive ler e entender o texto, não é isso. Danos vão nos ocorrer, lidaremos com doenças físicas, espirituais muitas vezes. O que o Senhor fala através do salmista é que todas as coisas serão movidas para que nós sejamos moldados à imagem de Cristo e ao final a vida eterna seja herdada por nós. O que o salmista está falando é a linguagem de Paulo. Lembra que em Cristo somos mais que vencedores? O que ele está falando também é a linguagem de Paulo em Romanos 8, que nada poderá nos separar do amor de Cristo.
O que ele está falando é que não tem angústia, não tem tribulação, não tem nada que pode tirar-nos da proteção de Deus e do seu favor. Nada pode tirar a glória da vida eterna da nossa vida, nada. E o modo como o nosso Senhor faz isso, o modo como Deus nos protege, mais uma vez, Ele utiliza os seus meios para isso. Esses meios são o relacionamento com Ele, a oração, a devoção, a entrega, a vida diária com Ele, conhecendo ao Senhor, tendo cada vez mais confiança nele, relacionamento íntimo. É através disso que Ele nos resgata de todas as angústias e nos dá a glória e a vida eterna. Encerrando, eu queria afirmar que o Senhor, Ele é abrigo, refúgio, Ele continua sendo o nosso abrigo e nosso refúgio. Eu volto lá para o primeiro verso e para o verso 9, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. O segundo verso diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. O verso 9, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal então te sucederá. O que eu quero afirmar ao final é dizer que o Senhor continua sendo refúgio para aqueles que o conhecem. O que eu quero afirmar é que não há lugar, não somente melhor, mas não há alternativa para nós em momentos de desespero, de angústia, de tribulações, que não seja debaixo da proteção de Deus. Não há alternativa para o povo de Deus senão se esconder debaixo das suas asas, usufruindo da sua proteção, mas do seu cuidado pessoal para conosco. Lembre-se que se você ama o seu filho ou a sua filha, o Senhor nos ama infinitamente mais. E Ele nos dá muito mais daquilo que nós queremos. Ele nos dá infinitamente mais daquilo que nós queremos e precisamos. Esse é o nosso Deus. Vamos orar? Senhor, que privilegiado nós somos em sermos seu povo. Quão privilegiados nós somos em sermos seus filhos. Quão privilegiados nós somos em sermos ovelhas do seu aprisco, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é aquele quem nos faz não mais temer o mal. O Senhor é aquele que nos faz vencer o mal. O Senhor é aquele, ó Deus, que nos faz ter uma vida santa, repleta da sua santa proteção e dos seus cuidados. Que essa linguagem do Salmo venha cada vez mais ao nosso encontro e que venha de encontro com qualquer coisa que impeça um relacionamento real com o Senhor. Destrua, ó Deus, os nossos ídolos, destrua aquilo que faz separação entre nós e o Senhor, e que o nosso coração, ó Deus, venha desejar somente a Ti cada vez mais. Que o nosso desejo é nos esconder debaixo das Suas asas, que o nosso desejo é ter prazer na Sua lei, que o nosso desejo seja viver na Sua casa, onde há alegria e conforto, que a Sua casa, que a Sua presença seja onde nós tenhamos cada vez mais confiança e a certeza de que nós estamos em nosso lar. Obrigado, porque nós não merecemos isso, mas é a Sua graça, é o Seu amor que nos faz ter essa confiança e conhecendo ao Senhor, sabendo que o Senhor cumprirá todas essas promessas, por amor ao Seu nome, por amor a Jesus. E é em Cristo, nosso Senhor, que nós confiantes fazemos essa oração. Olha para o Seu povo aqui presente, tenha misericórdia de nós. Amém.